Vídeo importante com informações do Flamengo, que finalizou a preparação para pegar o Mirassol, jogo nesse sábado no Maracanã, 6h30 da noite, jogo extremamente importante para as pretensões do Flamengo, que tem o Campeonato Brasileiro como prioridade número 1 na temporada 2025, e nós vamos falar aqui como é que foi essa preparação. Luiz Araújo, Bruno Henrique treinaram no campo, Danilo tem chance de voltar, a gente vai comentar essa situação. Tem também a lista de inscritos nas oitavas de final da Libertadores. Teve jogador que muita gente achava que fosse ser inscrito e acabou ficando fora da lista. A gente vai trazer que jogador é esse. E a imprensa russa informando a situação do CSKA com Matheus Gonçalves, dizendo que o jogador está próximo de ser vendido ao CSKA. Será que procede? Nós escutamos tanto a diretoria do Flamengo quanto o representante principal do atleta e a gente vai trazer essas informações. A Jovem Flá, a torcida organizada do Flamengo, já tem data para voltar ao Maracanã, hein? A gente vai trazer essa informação também no vídeo de agora. Antes eu quero dar uma informação aqui envolvendo um jogador que passou recentemente pelo Flamengo. Vitinho, atacante Vitinho, vocês vão se recordar que na ocasião, ele chegou em 2018 como a contratação mais cara da história do Flamengo, custando um pouco mais de 10 milhões de euros, junto ao CSKA, inclusive. Ele chegou na ocasião para substituir o Vinícius Júnior, muita gente imaginava que ele fosse voar. Ele não rendeu aquilo que se esperava, mas tem bons números. Eu acho que ele acabou sendo importante em vários momentos com a camisa do Flamengo. Ele depois foi para o mundo árabe em 2022, quando saiu do Flamengo. E aí agora está de volta ao futebol brasileiro, vai jogar no Corinthians. O Fluminense chegou a tentar a contratação dele, mas ele disse não ao Fluminense e foi para o Corinthians, vai voltar a trabalhar com Dorival Júnior, treinador que trabalhou com ele também no Flamengo. Então, Vitinho está de volta ao futebol brasileiro para jogar pelo Corinthians. E eu tenho uma opinião sobre Vitinho. Por exemplo, ele rendeu mais que o Cebolinha. Vocês discordam? Concordam? Enfim, podem comentar à vontade. Galera, é o seguinte, a torcida Jovem Flá, depois da raça rubro-negra retornar aos estádios, a torcida Jovem Flá, uma das maiores torcidas organizadas do Brasil, está de volta e já tem data para esse retorno. Será no dia 31 de agosto, no jogo contra o Grêmio no Maracanã, às 4 horas da tarde. Então, depois da raça rubro-negra, agora chegou a vez da torcida Jovem Flá, mais um reforço aí para as arquibancadas do Flamengo. Quem comparece aos jogos sabe a diferença que faz ter a presença de uma torcida organizada como a raça e também como a Jovem Flá. Então, bom retorno, Jovem Flá, que vocês continuem fazendo bonitas festas nas arquibancadas mundo afora, não só no Brasil, beleza? Agora vamos falar da preparação do Flamengo para pegar o Mirassol nesse sábado, jogo 6h30. Acabei de receber a informação aqui, 48 mil vendidos até o momento. E eu estou gravando esse vídeo aqui 8h01 da noite de sexta-feira. Então, até a hora do jogo, acredito que a gente tem aí lá no Maracanã amanhã pelo menos 55 mil presentes. Inclusive, eu serei um deles, minha mãe será uma dessas pessoas, minha irmã e o marido dela, o Marcos, todos nós, família rubro-negra, vai comemorar o Dia dos Pais. Minha mãe foi e é meu pai, e a gente estará lá no Maracanã também para comparecer e fazer uma bonita festa e apoiar os jogadores do Flamengo. E a preparação lá no Ninho do Urubu foi finalizada. Boas notícias. Luiz Araújo, Bruno Henrique e Michael treinaram no campo normalmente. Se serão relacionados ou não, será uma decisão do técnico Felipe Luiz, pelo menos isso foi me passado. Então, o Michael já estava apto para ser relacionado contra o Atlético Mineiro no meio da semana, mas por uma opção técnica do Felipe Luiz, ele não foi para o jogo, não foi relacionado. A ver se agora ele será relacionado. Vene e o Danilo tem chance? Eu perguntei para a pessoa agora há pouco, simplesmente fiz a pergunta, Danilo também tem chance de voltar amanhã? A pessoa respondeu, não. Então, Danilo, segundo essa pessoa do Flamengo, não tem chance de retornar amanhã. E, gente, para quem acha que o Mirassol será um adversário fácil, não será. Eles têm bom desempenho atuando fora de casa. No Campeonato Brasileiro perderam apenas 2 jogos em 16 disputados. Estão na 5ª posição. É um bom trabalho da equipe do Mirassol. Para mim, é a grande surpresa desse Campeonato Brasileiro. É bom o Flamengo abrir o olho, mas, mesmo assim, é o favorito. Embora não tenha Jorginho suspenso, para mim, vai fazer muita falta.
Aí fica a dúvida de como ele vai montar esse meio de campo, Alan e Everton Araújo, Saul jogando junto com Alan ou com Everton Araújo. Fica essa incógnita aí para o técnico Felipe Luiz a ver. A gente descobrindo, a gente sobe um vídeo aqui no canal para vocês. Lembrando que no Mirassol tem o goleiro Muralha, que teve uma passagem marcante, de maneira negativa, infelizmente, com a camisa do Flamengo. E Gabriel, aquele atacante, que teve até bons momentos com a camisa do Flamengo. Os dois estão lá no Mirassol e agora vão reencontrar o Flamengo. Vamos falar agora de Libertadores, galera, porque na quarta-feira que vem, dia 13, inclusive o De La Cruz não volta contra o Mirassol e tem uma expectativa de ele retornar nesse jogo de ida das oitavas de final da Libertadores contra o Internacional. Ele é um jogador que faz falta, galera. E na boa, até falei isso hoje lá no SBT, a gente debatendo, enfim, conversando sobre o Flamengo lá no programa, e levantou-se a ideia de Flamengo ir ao mercado em busca de um volante. Cara, eu defendo a ideia que o volante está ali, é o De La Cruz. Ah, mas ele vive machucado. Beleza, que faça algo para ele poder render pelo menos 45 minutos em cada jogo, gente. É um jogador que custou, sei lá, 90 milhões de reais aos cofres do Flamengo. Não foi barato e a gente sabe o potencial que ele tem. Jogador de seleção uruguaia. Então, tem que retornar o mais rápido possível e da melhor maneira possível para poder ajudar o Flamengo. Por exemplo, contra o Mirassol, ele seria extremamente importante. Na ausência do Pulgar e do Jorginho, ele com certeza jogaria. E a lista de inscritos, todos os reforços foram inscritos, obviamente, Emerson Royal, Saul, Carrascal, Samuel Lino. Porém, teve um jogador que ficou fora, e eu confesso que eu esperava que ele fosse pelo menos ser inscrito nessa fase da Libertadores, que é o Vitor Hugo. Isso, para mim, de uma maneira indireta, entre linhas, deixa muito claro que a diretoria não vai fazer nenhum esforço para ficar com o Vitor Hugo. Se chegar a proposta, o Flamengo vai fazer negócio. Agora, tem que ver se o negócio vai ser bom para o Flamengo e também para o jogador. O jogador também tem que aceitar, né? Lembrando que o Internacional está vivendo uma crise absurda. Hoje mesmo nas minhas redes sociais postei um vídeo da torcida fazendo protesto, criticando o presidente. É uma crise absurda, dentro e fora de campo. Léo Dias, que é, enfim, um cara que sabe muito de vida pessoal, noticiando que teve caso de traição envolvendo jogadores do Internacional, enfim, uma crise danada que está o Internacional. O Flamengo chega como muito favorito para esse duelo com o Inter pelas oitavas de final da Libertadores. Então, 50 nomes inscritos, o Flamengo fez 5 mudanças essas permitidas pela Conmebol. Então, o Flamengo está pronto também para pegar o Internacional, mas primeiro tem que ganhar do Mirassol nesse final de semana, jogo pelo Campeonato Brasileiro. Para finalizar nosso vídeo, galera, o jornal russo Sport Express noticiou que o CSKA e o Flamengo estão próximos de um acordo envolvendo o meia Matheus Gonçalves. Os russos avançaram nas negociações para contar com o jogador de 19 anos. Pessoal, a informação que eu tenho é que o CSKA tem interesse, já falei isso aqui algumas vezes no canal, mas depois dessa notícia aqui da imprensa russa, ouvi o Flamengo, ouvi o empresário do jogador, Juliano Bertolucci. As duas partes negam, não tem nem proposta ainda. O CSKA apenas enviou uma carta de interesse ao Flamengo. E até o momento o Flamengo não recebeu nenhuma proposta, nada, envolvendo CSKA Matheus Gonçalves. Vai chegar essa proposta? Vai. Pelo que eu ouvi, essa proposta vai chegar. Agora, resta saber quando e qual valor será. Porque o Flamengo não vai fazer por um valor como iria fazer para o Cruzeiro, por exemplo, 3,5 milhões de euros por 50%. Acho difícil, porque o Flamengo ia vender o jogador e só voltou atrás após a repercussão negativa. Então, fica aí a informação. Eu, particularmente, já falei muito sobre isso aqui. Acho que é o momento ideal para vender o Matheus Gonçalves, porque com o passar do tempo ele só vai se desvalorizar. A melhor notícia da eliminação do Flamengo na Copa do Brasil tem nome e apelido: Everton Cebolinha. Surpresa na escalação, principalmente pelo campo sintético que força mais o já operado tendão de Aquiles. O atacante, enquanto teve perna, foi o melhor em campo ao lado de Plata e fez o gol da vitória por 1-0 sobre o Atlético Mineiro, que levou a decisão para os pênaltis. Cebolinha foi substituído aos 12 do segundo tempo após ter jogado 60 minutos. Além do golaço, em que deixou o lateral Natanael no chão, o atacante também finalizou outras 2 vezes, com direito a uma cobrança de falta com perigo, acertou 8 dos 12 passes que tentou, fez um desarme e sofreu uma falta. E ganhou pontos com Felipe Luiz. Cebolinha, estou muito feliz por ele. É um jogador que se esforça muito e tem muito talento e muito futebol ainda para dar.
fez um grande jogo e não era fácil para ele no campo sintético. Um jogador que teve uma lesão de tendão de Aquiles, elogiou o técnico na entrevista coletiva. Foi o 19º gol de Cebolinha em 155 jogos pelo Flamengo, sendo o quarto em 2025. O atacante, que chegou a ser titular absoluto na era Tite, não jogava desde a vitória no Fla-Flu do dia 20 de julho e não saiu do banco contra Bragantino e Atlético Mineiro no Brasileirão e ficou fora de combate dos 2 jogos anteriores. Diante do Galo na ida da Copa do Brasil e do Ceará, por causa de uma tendinite.